Desde hoje de manhã até agora. Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início à cerimônia de transmissão de cargo de diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Compõem a mesa o vice-reitor da URGS, Rui Vicente Oppermann, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Humberto Gaspari Sudbrack, representando o comandante-geral da Brigada Militar, o Major Dagoberto Albuquerque da Costa, o diretor do ILEA, Guilherme Juan Creus, o diretor eleito do ILEA, professor José Vicente Tavares dos Santos. Neste momento, procederemos à leitura do termo de transmissão de cargo de diretor. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2012, às 15 horas, no auditório do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS, o professor Guilherme Juan Creus, diretor do ILEA, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, tendo em vista o término de seu mandato, iniciado em 26 de maio do ano de 2008 e findo em 31 de julho do ano de 2012, efetivou a transmissão do cargo de diretor ao professor José Vicente Tavares dos Santos, nomeado pelo magnífico reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da portaria número 6.864, de 26 de novembro de 2012. E para constar, foi elaborada a presente ata, que é assinada pelo diretor Guilherme Juan Creus, pelo diretor empossado, professor José Vicente Tavares dos Santos, e por mim, Marilene Frank, secretária administrativa do ILEA, e demais presentes. Passamos a palavra ao representante do comandante-geral da Brigada Militar, Major Dagoberto Albuquerque da Costa. Ilustríssimo professor Dr. Rui Oppermann, nosso vice-reitor, Dr. Sudbrack, representante do Tribunal de Justiça, ilustríssimo senhor Dr. Guilherme Juan, professor José Vicente Tavares, em nome do qual eu cumprimento todos os presentes. Honra-me compor esta mesa, representando o ilustríssimo senhor Coronel Sérgio Roberto Abreu, comandante-geral da Brigada Militar. Sendo que neste ato eu tenho uma dupla responsabilidade. Além de compor essa mesa nesse ato,
representar o nosso comandante, que tem além de ser um acadêmico, ele tem um interesse muito grande pelas questões ligadas ao mundo acadêmico. E, ao cumprimentá-lo, professor, eu renovo a certeza de que o ILEA e a Brigada Militar ainda farão muitas parcerias, e essas parcerias irão proporcionar uma melhor segurança para o estado do Rio Grande do Sul. A América Latina e o Rio Grande do Sul são campos muito férteis para o estudo, para estudos relacionados à segurança. E o senhor, como estudioso da segurança pública, sabe o quanto a Brigada Militar nesses últimos anos tem modificado seus procedimentos, tem modificado a sua forma de ensino aos seus novatos. E isso, talvez não agora, mas no futuro próximo, irá refletir nas ações que a Brigada Militar vai desempenhar na segurança da comunidade. Então, estamos muito felizes com este ato, com a sua posse aqui no ILEA, e temos certeza que o senhor contribuirá muito com a nossa atividade, assim como nós, humildemente, esperamos também contribuir para a sua atividade aqui no ILEA. Muito obrigado a todos. Passamos agora a palavra ao desembargador Humberto Gaspari Sudbrac. Em nome do vice-reitor da URGS, doutor Rui Rocker, saudaria todos os presentes na mesa. Queria fazer uma breve saudação ao professor José Vicente Tavares dos Santos, que eu considero um amigo. Há muitos anos nos conhecemos, e a contribuição do professor José Vicente, não só para as ciências sociais, mas também para ciências que estão relacionadas com as ciências sociais, e aqui eu incluo o direito. Sempre houve um preconceito dos sociólogos em relação aos juristas e dos juristas em relação aos sociólogos, porque eu me lembro quando eu entrei no curso de pós-graduação, na época se chamava em Antropologia, Política e Sociologia, e aqui eu vejo a professora Maria Suzana, da qual eu tenho muito afeto, né? Simpatia. Eu me lembro que havia um certo preconceito, se achava que o criminólogo, que a pessoa oriunda do direito, iria fazer sociologia para depois aplicar no presídio, só para questão de presídios, coisas assim. E também lembro do professor Elgio Trindade, pois eu comecei na área da ciência política com ele, e através desse curso eu enriqueci minha formação, conhecendo as obras de Raimundo Fauro, principalmente, que eu apliquei muito. Nós do direito temos uma dívida muito grande com o Raimundo Fauro, não só pela militância dele no Conselho Federal da OAB, no tempo do regime militar, mas pela produção dessa obra escrita nos anos 50, que é Os Donos do Poder, que mostra esse vício que até hoje permanece no judiciário, que é ligado ao patrimonialismo, a questão do nepotismo, a questão das famílias tradicionais. Os tribunais de São Paulo levaram anos para que deixassem os juízes ser só de origem portuguesa, daquelas famílias tradicionais de São Paulo. E mesmo no Rio Grande do Sul também havia esse problema, os de origem alemã e italiana, que não é o meu caso. Os descendentes de imigrantes só começaram a ascender ao tribunal, ao Poder Judiciário, depois de um certo tempo. Mas então, eu me sinto muito contente de estar aqui, saudando o professor José Vicente, que inclusive fez parte da minha banca de doutorado na França, quando eu defendi a tese de doutorado sobre a orientação da professora Delmas Martí. Então, esse momento não é só formal, mas é um momento também sentimental, é um momento de emoção,
porque eu estou aqui lembrando de vários anos, lembrando do apoio, do conhecimento que o professor José Vicente trouxe e de todo esse trabalho tão importante para a sociologia e sua integração com outras ciências. Muito obrigado. Passamos a palavra ao professor Guilherme Juan Creus. Boa tarde, eu saúdo de novo a todos os presentes e a nosso vice-reitor. Eu certamente estou bastante triste de deixar este ILEA, onde conheci tantas pessoas interessantes, no conselho, nos núcleos do ILEA, na própria secretaria do ILEA. Por outro lado, eu fico feliz porque o novo diretor do ILEA é uma pessoa de méritos extraordinários, que é o professor José Vicente Tavares dos Santos, respeitado nacional e internacionalmente. Só então desejo a grande sorte para ele e quero fazer alguns agradecimentos. Para começar, ao reitor Henneman, que me trouxe a direção do ILEA, e também ao professor Paulo Vicentini, que fez a sugestão. Quero agradecer de novo ao Conselho, aos colaboradores, à nossa secretaria. Obrigado. Passamos a palavra ao diretor José Vicente Tavares dos Santos. Boa tarde. Eu sou vice-reitor, professor Rui Vicente Octon, professor Guilherme Creus, diretor de ILEA, doutor Humberto Sudbrack, representante do Tribunal de Justiça, Major Dagoberto, representante do Comandante-Geral da Brigada Militar, professor Martin Grossman, nosso palestrante, diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, convidados do diretor, minha diretora, Denise Lucero, professora Silvia, demais coordenadores de pós-graduação, professor Sérgio Nicolaevich, presidente da FAUR, professor Dom Luiz Beck, presidente do Conselho de Administração da FAUR, do qual tenho a honra de participar, professor emérito Ladislac, que nos honra. Queria também saudar os ilustres ex-diretores do ILEA, professor Mário Costa Barberena, professor Vicentini, aqui presente, professor Eloy Júlio Garcia, professora Maria Beatriz Lúcia, professor Creus, professor Marcos Sepic, diretor pro tempo. Também gostaria de saudar a figura da decana do Conselho Deliberativo do ILEA, a professora Valmíria Vitimini, composto também pelo professor Elvio Trindade, grande inspirador desse instituto, o professor Ione Baibiche, o professor Marcos Sepic, Bernardo Legói, Dante Baroni, Edith Schettini, Jane Ferreira, Josélia Gracia, coordenadores dos diversos e importantes grupos de pesquisa do ILEA, senhora técnica administrativa, Eliane Frank, professores, técnicos administrativos, estudantes,
meus familiares, minha irmã Leondi, minha filha, senhoras e senhores. Eu gostaria, ao assumir este importante cargo, lembrar a experiência internacional dos Institutos de Estudos Avançados. O primeiro deles, da Fundação Russell Sage, de New York, data de 1907, quando a mecenas Margaret Sage destinou um fundo a ser aplicado na melhoria das condições sociais e de vida nos Estados Unidos, enfrentando problemas maiores e mais difíceis. Foi sucedido por outra doação de outros mecenas, em 1930, em Princeton, formando o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, cuja missão era incentivar e apoiar a investigação fundamental na área das ciências e humanidades, apoiar o pensamento que produz avanço no conhecimento e muda a maneira como entendemos o mundo. Chegamos hoje a 47 institutos de estudos avançados no mundo, criados em momentos históricos cruciais. No longo período, início do século XX, de 1907 a 63, foram formados 5, a maioria deles por iniciativa do mecenato norte-americano. Já no período crucial da grande revolução estudantil de 68 até a segunda crise do petróleo, em 78, outros 4, e até o final do século XX, nas palavras de Robinson, mais 5. E, que é talvez o fenômeno mais interessante, desde 1992, assistimos à implantação de 33 institutos. Existem hoje 2 redes mundiais. A primeira é o consórcio CIAS, Institute for Advanced Studies, com a seguinte definição: o Instituto deve ser um lugar para estudos avançados em termos de um compromisso com os mais elevados padrões. Deve oferecer um programa de bolsas no qual cada candidato seja submetido a uma rigorosa avaliação. O financiamento deve ser estável o suficiente para garantir um futuro, e a instituição pode ser parte do sistema acadêmico, mas deve ser independente. Essa instituição soma cerca de 14 institutos, maioria, alguns privados dos Estados Unidos, outros vinculados a governos centrais, principalmente na Europa do Norte. Mas, recentemente, foi fundada uma segunda rede mundial, na qual o professor Martin teve um papel importante, que é o IBAIAS, Instituto de Estudos Avançados baseados em universidades, rede esta hoje composta por 37 institutos de estudos avançados, cuja coordenação localiza na Freiburg Institute for Advanced Studies, na Albert Ludwig Universität, na Alemanha. Esta rede mundial compreende instituições voltadas à pesquisa, à reflexão crítica e à relevância social do conhecimento, com a ideia de liberdade permeando a multiplicidade de visões científicas e humanistas. Portanto, temos um conjunto, aí incluído o IDEA, de 47 institutos de estudos avançados, distribuídos pela Europa, América do Norte, mas também pela Ásia, América do Sul e África. E se lembrarmos dos períodos históricos, veremos que se uma parte deles foi criada nesse início do século XX, outra parte foi implantada exatamente naquele momento da crise global entre 68 e 91. E daí, essa nova onda de 33 institutos que acompanha a era de mundialização das conflitualidades, de globalização da economia, desde 1992, produzindo o que poderíamos denominar um fenômeno universitário mundial. De algum modo, parece ter sido, e é, uma resposta das instituições universitárias a uma necessidade de reflexão de uma crise mundial, muitas vezes de dúvidas, mas também crise de crescimento de oportunidades. No Brasil existem 5 institutos. O primeiro, nossa inspiração, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, criado em 1986, no intuito de oferecer uma contribuição ao processo de redemocratização do país. O segundo, criado na gestão do professor Elvio Trindade, a quem eu queria render uma homenagem pela visão que teve, esse Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados,
criado em 1994, fruto de uma longa discussão no Conselho Universitário. Em seguida, o Instituto da Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto Mercosul de Estudos Avançados da UNILA, fundado em 2009, e o Centro de Estudos Avançados da Unicamp, de 2009. E, pelo que sei, está em gestação um na Universidade Federal de Pernambuco, outro na Universidade Federal do Ceará, assim como está sendo reestruturado o Instituto Avançado da Universidade de Buenos Aires. Esse instituto, me permito citar o seu estatuto, ILEA, tem por finalidade criar condições efetivas para o desenvolvimento de atividades, programas e projetos de abrangência nacional e internacional que contribuam de forma significativa para o progresso acadêmico, científico, tecnológico e cultural. Nessas perspectivas, estão privilegiadas propostas de colaboração acadêmica interinstitucional em articulação com unidades e órgãos da universidade. Ao mesmo tempo, deve fortalecer o intercâmbio de professores, pesquisadores, técnicos e estudantes entre a URGS e outras instituições acadêmicas regionais, nacionais e internacionais. Portanto, as atividades definidas do ILEA abrangem tanto o estudo das ciências quanto das humanidades, privilegiando a abordagem multidisciplinar. Deve divulgar a produção acadêmica e, diz o Estatuto, estabelecer um centro de informações e documentação referente às suas atividades, conforme inclusive está previsto no seu plano arquitetônico original. Nesse momento, eu queria prestar a minha homenagem ao trabalho realizado pelos meus antecessores neste cargo, pelos coordenadores de grupos, pelos pesquisadores, estudantes e técnicos administrativos, que nesses últimos 16 anos construíram essa importante presença do ILEA na URGS. Senhor Pró-Reitor, eu queria dizer de público que o mandato que nos foi conferido pelo magnífico reitor, Vossa Magnificência, serão a orientação teórica do nosso programa de gestão. Foi proposta e vencedora uma universidade pública com qualidade, inclusão social e sustentabilidade, expressando o desejo de construção de uma URGS criativa e com responsabilidade social, estimulando a mundialização acadêmica e nos posicionando como universidade de classe mundial. Portanto, há princípios que nortearão nossa missão. Primeiro, a expansão da inovação científica, tecnológica, social e cultural, em um processo no qual a educação estimula a descoberta e a criatividade, seguindo o conceito de complexidade, ou seja, da multidimensionalidade, da multicausalidade e da inter-relação entre os fenômenos múltiplos, naturais, sociais e culturais. Segundo, o reconhecimento da diversidade social e cultural, assumindo a tarefa civilizatória de construir uma cidadania ampliada e transformadora. Terceiro, a busca de participação do Estado e da sociedade civil nos planos de pesquisa, ensino e extensão, assumindo um compromisso social da universidade e um compromisso com as ações afirmativas. Em quarto lugar, supõe uma circularidade fecunda entre ensino, pesquisa e extensão, um planejamento estratégico com avaliação mediante o diálogo entre saberes teóricos e práticos. Enfim, a universidade orienta-se pela perspectiva da mundialização solidária, buscando uma sociedade justa, com redução das desigualdades sociais, com respeito aos direitos humanos e oferecendo um melhor destino às novas gerações. Mas seguiremos também a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em seus programas prioritários, Tecnologia da Informação e da Comunicação, Complexo da Saúde, do Petróleo e Gás, Aeroespacial e Nuclear, Biotecnologia, Nanotecnologia, Energias Renováveis, Biodiversidade, além da ênfase na aplicação dos resultados das pesquisas ao desenvolvimento, à melhoria do ensino científico, à inclusão produtiva e às cidades sustentáveis. Vamos expandir, e este instituto será um local de passagem, de criação e de futuro, através de um diálogo interdisciplinar entre as ciências e as humanidades, desde as matemáticas, as engenharias,
a ciência da computação, a física quântica, a biologia molecular, a ciência da saúde, a ciência da odontologia, a ciência da medicina, até as artes, as letras, as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, potenciando as metodologias informacionais na formulação de um padrão de trabalho científico do século XXI. Desejaria assumir de público uma nova agenda para o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da URGS. O objetivo geral é desenvolver programas estruturantes, projetos e atividades em arquitetura de redes acadêmicas, interdisciplinares, interinstitucionais, de abrangência local, nacional e internacional, com o intuito de estimular o avanço do conhecimento, fomentar as novas tecnologias, subsidiar as políticas públicas e promover a divulgação da ciência e da cultura. Assim faremos, por exemplo, promovendo o intercâmbio acadêmico em arquitetura de redes mundiais, inclusive com projetos apresentados na Escola de Altos Estudos da CAPES. Vamos estimular a abordagem transdisciplinar de produção do conhecimento, orientada pelo conceito de complexidade. Vamos pleitear a participação na Rede Mundial de Institutos de Estudos Avançados, cuja próxima reunião será no Canadá, em setembro, e pleitear uma cátedra da Unesco, seguindo o trabalho já desenvolvido pelo professor Creus e já agendado por nós em Paris, no mês de janeiro. Vamos desenvolver estudos sobre políticas públicas e cenários de futuro em redes de planejamento estratégico, envolvendo atores sociais e políticos do Estado, da sociedade civil, dos diferentes órgãos interessados na melhoria da sociedade. Vamos aplicar o Estatuto, instalar o Conselho Consultivo a ser formado por cientistas intelectuais de prestígio internacional. Enfim, vamos realizar atividades científicas periódicas, cursos de extensão, conferências, seminários, teleconferências com presença em oficinas, ciclos de cinema, galeria de artes visuais, concertos de câmara, desde a música clássica, da decafônica, os concertos de chorinho, e assim como a ideia que nos foi sugerida pelo professor Rui, fazer escolas de verão nos grandes espaços que a FAURGS e a URGS detêm em Gramado e também em Tramandaí. Enfim, vamos instalar o Centro de Informações da Contemporaneidade, tentando reunir não só acervo da biblioteca da URGS, da USP, do FMG, do Rio de Janeiro, mas todo um acervo que permita criar aqui um locus de estímulo, de inovação, de diálogo. De Princeton, enquanto tentaremos encontrar um mecenas semelhante, nós vamos importar o Chá da Ciência às 5 horas, estarão todos convidados. E vamos, finalmente, organizar atividades envolvendo diálogo multicultural. As diversas culturas brasileiras, as 256 nações indígenas, as populações afro-brasileiras, as contribuições portuguesas e espanholas, das distintas migrações europeias, alemã, italiana, judaica, russa, polonesa, dos países africanos, em particular dos países de língua portuguesa, dos quais tantos estudantes recebemos. Esta agenda será amplamente discutida, definida, mediante a participação de todos os professores, técnicos administrativos e estudantes da URGS, em diferentes fóruns, de diferentes modos de presenças reais ou virtuais. Assumimos, portanto, um compromisso de garantir nesse Instituto um espaço amplo, um espaço de todos, um espaço de fluxos, um espaço de rios a sempre a procurar uma terceira margem, no qual a complexidade, a interdisciplinaridade, a crítica, a criatividade, a interação com a sociedade, com as políticas públicas, o compromisso com a difusão cultural esteja presente. Seguimos a ideia de participar da formação de cidadãos e cidadãs com responsabilidade social, com inserção na esfera pública e voltados a uma cidadania mundial. O que pretendemos e de público assumimos
é realizar uma missão acadêmica, um compromisso intelectual e um sonho de sociedade, procurando fazer as ciências e humanidades contribuírem a um tempo de mundialização de esperanças. Obrigado. Ouviremos neste momento o vice-reitor, professor Rui Vicente Oppermann. Boa tarde a todos e todas. Uma saudação especial ao diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, o ILEA, nosso colega José Vicente Tavares dos Santos, e estendo nesse momento a todos os membros do ILEA os cumprimentos. Sou Guilherme Creus, que está terminando sua gestão, né? Mudando de áreas, né? E receba, professor Creus, nossos agradecimentos extensíveis ao professor Cepic também. O desembargador Humberto Gaspari Sudbrack, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, fico muito feliz de saber que seu currículo, aproximando justamente a justiça da sociologia, que é, para mim, um grande desafio permanente. O Major Dagoberto Albuquerque da Costa, representando o comandante-geral da Brigada, e soube, Major, que além dos seus, da sua função, o senhor também é nosso aluno, né, na universidade, o que mostra que a Brigada já está no campus do Vale. Né? O diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Martin Grossman, nosso conferencista, presidente da FAURGS, o Sr. Sérgio Nikolaevski, os diretores das unidades universitárias aqui presentes, na pessoa do Sr. Temístocles, diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, servidores, docentes, técnicos administrativos, estudantes, senhoras e senhores. Eu quero inicialmente trazer a palavra de agradecimento do professor Carlos Alexandre Neto, que foi já hoje pela manhã colocada ao trabalho do professor Creus, e o de boas-vindas efusivas ao nosso novo presidente, diretor, que é o professor José Vicente, e dizer que temos uma grande expectativa com a sua direção no ILEA. Eu estava aqui olhando os presentes e eu vejo um retrato do que é o ILEA na diversidade de origens de cada um de vocês. Nós temos aqui pessoas ligadas à área de humanas, áreas exatas, me incluo na área da saúde, então, né, nós temos as grandes áreas estão aqui presentes, exatamente como se pretende um Instituto de Estudos Avançados. A URGS, essa semana passada, final da semana passada, recebeu a grande notícia, que está já na página, muitos de vocês já até receberam e-mails do reitor, fazendo os devidos cumprimentos pela colocação como melhor IGC, né, do Brasil, das universidades, o IGC contínuo, que é um índice do INEP, que avalia as atividades de ensino na graduação, na pós-graduação, a qualidade dos docentes, da infraestrutura e assim por diante. E eu acho que esse índice, ou esta colocação, ela vem de novo como um grande desafio a todos nós. É um desafio não só de nós continuarmos melhorando, como também o desafio de sabermos como melhorar. E para melhorar, para além daquilo que nós fazemos, nós temos que ousar, nós temos que buscar desafios, nós temos que ir para além daqueles limites que normalmente a gente imagina ou se coloca. Principalmente quando se fala da administração, da gestão da universidade. Não? E a ideia de se resgatar a concepção de um Instituto de Estudos Avançados através do ILEA é uma ideia desafiadora. Ela representa uma série de compromissos com projetos, conforme disse o nosso reitor hoje,
sendo os projetos do ILEA, serão os projetos da administração, por mais que isso represente a necessidade de nós rompermos com algumas lógicas, né, inerciais para esse fim. Por que eu digo isso? Porque quando eu vejo uma universidade com a classificação que a nossa tem no IGC, e em outros índices e outros rankings, quando eu vejo a presença do valor humano que nós temos, representado por vocês e nossos colegas da universidade, eu fico pensando que nós precisamos, de fato, um espaço em que a gente possa se reunir, pensar a universidade, pensar a sociedade, ter a oportunidade de nos problematizarmos e buscarmos, junto com a sociedade, uma interação que amplie a presença da universidade pública na sociedade, que contribua de forma mais significativa ainda para que essa sociedade se transforme e que busque, para além das fronteiras nacionais, as relações que hoje são essenciais para que a gente possa buscar crescer e melhorar em qualidade. Não há dúvida nenhuma de que hoje, não só no plano individual, um pesquisador não cresce sozinho, como também no plano institucional, uma instituição não cresce sozinha. Também não cresce apenas com os seus parceiros paroquianos. Ela tem que buscar fora da paróquia parceiros institucionais que colaborem em rede, seja uma rede virtual, seja uma rede presencial, melhor ainda se for ambas, para que a gente possa juntos vencer esse grande desafio, que é o desafio do conhecimento, o desafio dessa carga enorme que nós temos hoje nas fronteiras do conhecimento, para que possamos buscar efetivamente atingir a missão que nós temos como universidade. Então, ao ouvir o nosso diretor, o professor José Vicente, colocar seus planos, eu realmente vejo um grande desafio para todos nós. Estamos sendo provocados a contribuirmos para a universidade de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado no dia a dia. Todos aqueles, e muitos daqui, pelo menos na minha fase de diretor e vice-reitor, já estiveram, passaram pelo Consum ou estão no Consum. E frequentemente no Consum alguém levanta a mão e reclama que o Consum, Conselho Superior da nossa universidade, se dedica apenas às questões da pauta administrativa, da burocracia e deixa passar os grandes temas que lhe competiriam discutir. E eu não nego, eu acho que é exatamente isso. Não estou aqui eximindo o Consum dessa responsabilidade. Mas nós precisamos sim criar espaços de reflexão, espaços de crescimento, espaços críticos que possam contribuir de forma que não necessariamente o Consum possa, para que a gente tenha rumos, para que a gente tenha direções, para que a gente tenha o ambiente de discussão que faz com que a participação de todos possa melhorar ainda mais aquilo que nós pretendemos como universidade. E, nesse sentido, eu acho que o professor José Vicente foi muito claro ao colocar os seus objetivos gerais e específicos, que vão justamente ao encontro dessa colocação, dessa minha observação. No jantar da Durgs, sexta-feira, nos encontramos, conheci a filha do professor José Vicente, eu mesmo tenho um filho de 5 anos, e aí o professor José Vicente, de forma brincalhona, disse que o ILEA agora vai para o infinito, rumo ao infinito e mais além. E eu disse, Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. E é nessa imagem pop, né, que eu acho que a gente tem que pensar mesmo. O infinito não é o nosso limite, porque nós temos a capacidade criativa que o ser humano tem, que vai certamente para além do infinito. E esse é o desafio. Um desafio que a gente aceita, José Vicente, junto contigo e com toda a comunidade do ILEA e da URGS. Meus parabéns a ti, meus parabéns ao ILEA e parabéns à URGS por esse dia. Muito obrigado.
encerramos esta cerimônia solicitando que os integrantes da mesa tomem seus assentos e convidamos a todos para assistir à palestra do professor Martin Grossman, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Boa tarde. Tá bom, eu vou para você te Não, eu vou